Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Stephanie. Esse canal foi feito na intenção de poder ajudar mais pessoas. E hoje eu vou tratar de um tema que é coisas que eu senti no processo de descoberta de autismo do meu filho e como está sendo nos dias atuais. São muitos processos que a gente passa, muitos sentimentos. Eu posso dizer assim que a culpa, para mim, ela foi um dos principais sentimentos sentidos e assim, a gente passa por muita coisa até a gente ter o entendimento, até a gente ter a compreensão daquilo dali. Esse vídeo eu vou conversar bastante sobre o peso que a sociedade coloca em cima de uma maternidade atípica. Porque assim, você ser uma mãe de uma criança com deficiência não é ruim, não é algo, nossa, meu Deus, acabou o mundo ou algo do tipo. Não, é normal. Só é uma criança que ela vai ter dificuldades diferentes de outras, entendeu? Algumas coisas a gente sim vai ter que lidar, vai ter que dar mais tempo, vai ter que se doar mais por aquela criança. Mas isso não significa que seja um ET, aquela criança dali. Não, é uma criança normal como outras. Mas é o que a sociedade coloca, né? Eu mesma nunca estudei com uma criança com deficiência. Eu fui estudar, eu já tinha beirando meus 13 anos, mais ou menos. E assim, tinha assim uma exclusão muito grande na escola, sabe? Era tratado diferente aquela criança ela sempre fica ali no canto, né, enquanto todo mundo que é, é típico, né, é tratado ali de uma forma diferente. Então, assim, essa foi a base que eu tive. Né? Eu nunca estudei com uma criança com síndrome de Down, com autismo ou qualquer outro tipo de deficiência que pode ser. Então é muito complicado, né? É muito triste, na verdade. Eu fui entender isso a partir do momento que eu entendi que meu filho tinha autismo, eu comecei a pesquisar sobre esse mundo, eu fui entender sobre o mundo da inclusão e eu vi o quão doloroso é. Realmente o quão difícil é o mundo que a gente vive, né? A exclusão que a gente faz das pessoas e pensar assim que um dia a gente foi aquelas pessoas também. Né? Um dia nós éramos aquelas pessoas que tinham aquela opinião assim bem baixa sobre isso e hoje, graças a Deus, eu tenho bastante entendimento sobre toda essa área, eu tenho muito respeito, entendeu? Eu conheço, né? Hoje em dia eu lido de frente com crianças com autismo, com síndrome de Down, com paralisia, com síndromes, enfim, eu entendo, eu respeito e eu lido de uma forma diferente. Acho que aquele pensamento que a gente tem que cortar muito do coitadinho. Não é um coitadinho, é um ser humano comum como qualquer outro que sente prazer, que sente dor, entendeu? Que sente, tem seus sentidos ali. É uma pessoa e ela tem que ser respeitada como qualquer uma outra. A diferença é que ela tem dificuldades diferentes de uma outra. Ela tem necessidades, às vezes, maiores do que de uma outra pessoa. Mas não que ela seja o coitadinho, entendeu? Que, por exemplo, todo vídeo que a gente vê na internet falando sobre deficiência é um vídeo de uma pessoa que conseguiu superar algo, né? Um vídeo bonito, mas usado para colocar assim, olha só o coitado ali, o que o coitado conseguiu. E isso é muito triste, é muito triste, entendeu? Então é isso que eu quero tratar hoje nesse vídeo e mostrar assim, tentar mostrar para as pessoas que os autistas existem, sabe? Os autistas eles estão aí, eles estão no meio de nós e eles são pessoas comuns, né? O autismo ainda é um tema muito delicado porque assim, realmente não tem cara, né? Não é a gente vendo o rosto de uma pessoa que a gente vai dizer que ela tem autismo. Não, né? É comportamental. Então é muito complicado, né? É muito complicado ouvir de uma pessoa, nossa, ele é tão bonitinho, nem tem cara de autista. Como se, entendeu? A criança autista é feia, então é isso que você está querendo dizer. Então é muitas coisinhas delicadas que, sabe, a gente lida
no dia a dia, que a gente vai começando a compreender e que a gente vai enxergando o mundo de uma outra forma. Um dos primeiros sentimentos que eu tive foi realmente o peso que a sociedade colocou em cima de mim. É como se naquele momento você perde todos os seus direitos, até de morrer. Porque é tão pesado assim você. Sabe, se você partir e você deixar um filho que ele tem um entendimento das coisas, ele vai ter uma rotina típica, ele vai conseguir lidar com certas coisas, você tem consciência daquilo, você vai mais tranquilo. Agora, se você está numa situação que você parte e você deixa uma criança com deficiência, que não tem nada de autonomia, entendeu? Depende 100% de você, é muito difícil, né? Então, realmente, assim, acho que a gente mesmo acaba sobrecarregando muito, né? Se perguntando 1000 vezes, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo certo? Você já quer pesquisar sobre tudo, né? Você quer fazer tudo e ao mesmo tempo você acaba não fazendo nada, acaba se colocando sim em segundo lugar. Então, para mim, esse foi um sentimento muito forte que eu senti. Eu lembro assim, qualquer coisa que eu sentia naquele momento ali, eu, por exemplo, acabava colocando para fora, todo mundo via e rebatia como, e o seu filho? Tudo seu filho, ele, seu filho com deficiência, seu filho com certo tipo de necessidade. Então todo mundo acaba colocando em cima daquilo dali. Bom, e o segundo sentimento foi a culpa. A culpa, nossa, ela é o principal. Assim, no caso do meu filho, ele nasceu prematuro, né? Então eu já tive que lidar com tudo isso e além disso depois veio o autismo. Então assim, eu senti uma culpa repleta, inclusive no começo, porque no começo eu não tinha tanto entendimento do que era autismo, né? Praticamente assim, nunca ouvi falar sobre autismo e de repente, nossa, o autismo apareceu na minha vida, assim. E eu tinha muita culpa por aquilo dali. Eu achava que eu era culpada, até porque por muitas fakes do qual a gente ouve que são certas mães geladeiras, né, que elas acabam prejudicando ou causando o autismo na criança, que isso é uma mentira, entendeu? O autismo, ele é genético e uma coisa predominante que da porcentagem que tem é a prematuridade também. Então são duas coisas que podem causar aqui o autismo, mas não porque a criança recebeu menos amor, a criança está num ambiente de briga, ou porque a criança tomou injeção, ou porque talvez não tenha dado tanto amor suficiente para a criança, entre aspas, né? Não é isso, entendeu? Então, eu sentia muito isso, eu sentia muito essa culpa, eu sentia que eu que tinha causado aquilo no meu filho. E no começo, assim, a gente vê muito como, nossa, o autismo, né? Como se fosse realmente o fim do mundo, assim, por conta do que a sociedade coloca, entendeu? Não é o fim do mundo. Deveria ser algo normal e natural pra gente. Se a gente falasse sobre isso com as pessoas, se as pessoas no mundo ao todo conseguissem entender isso, a gente não precisaria, entendeu, falar sobre isso. Porque a partir do momento que você tivesse um diagnóstico no filho com deficiência, você compreenderia bem melhor a situação. Mas é muito difícil no mundo que a gente vive, de primeira você compreender, você passar pelo processo de luto e ficar tudo bem. Não, cada um tem o seu processo. Mas eu senti muito forte isso e aquele negócio de nunca ser a melhor. Eu sempre tentava fazer as coisas, estava tentando correr atrás, terapia, correr atrás de estímulo, correr atrás de conhecimento, mas você sente que você nunca é a melhor, que você nunca é a melhor. Em terceiro, eu sentia muito pelo o modo de agir, às vezes, do meu filho em algum certo local e as comparações que tem, porque assim, no começo você acaba comparando um pouco a criança, né? Hoje em dia eu posso dizer que eu me livrei completamente disso. Hoje em dia eu mesma repito os movimentos às vezes que meu filho faz e tal, e a gente brinca com ele e a gente entra no mundo dele.
entendeu? Mas naquela época que veio, nossa, descoberta, autismo, a gente fazia essas comparações, porque de repente você lida com, né, primeiro, seu filho ele só tem um atraso, normal. Você vê seu filho, ele tem um atraso, normal. Você não vai enxergar nada. Agora, a partir do momento que você, nossa, seu filho tem autismo, pronto, mudou tudo. Você vai olhar para o seu filho, às vezes do lado de uma outra criança, e você vai observar os sinais, as características que têm diferença um do outro, e aquilo ali vai trazer diversos sentimentos para você, né? Então eu acho que assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, porque é muito errado essa parte da gente comparar, né? Isso é uma coisa que eu digo também que a sociedade coloca muito. A comparação. Ah, mas essa criança está fazendo isso ou aquilo, né? Ou comparações, às vezes, com uma outra criança autista também. Ah, então essa tal criança conseguiu evoluir, ela era grau severo e agora ela é o grau leve, né? No caso, era o nível 3 de suporte e passou para o nível 1 de suporte. E vem essas comparações, mas a gente não pode agir assim, né? Esse é um sentimento assim que eu tive muito na época e que hoje em dia eu olho para trás e penso o quanto que eu não deveria ter tido esse sentimento, né? Que a gente não tem que comparar os nossos filhos, as crianças ao nosso redor, que a gente tem um sentimento por elas, a gente tem que lidar normalmente com aquela situação, mas cada um passa pelo seu processo. Quarto sentimento foi o excesso de informações. Porque assim, quando eu fui falar a primeira vez para mim sobre autismo, nossa, eu comecei a pesquisar em tudo quanto era lugar. Eu só pesquisava sobre autismo para lá e para cá, para lá e para cá. E eu fiquei com aquele excesso de informações, na época, eu estava passando por uma depressão. E para mim aquilo dali foi um refúgio, eu acabar pesquisando tudo sobre o meu filho, pesquisando tudo para ele, o que eu posso fazer para melhorar. Mas aquilo foi excesso demais na minha cabeça. Naquela época eu já não estava dormindo direito por conta da depressão, né? Porque nesse meio tempo também teve a partida da irmã do meu filho. Então, assim, era muito complicado tudo aquilo. Então, eu me senti num refúgio, entendeu? Eu comecei a ter tanta informação que aquilo começou a me fazer mal. Porque realmente é isso que acontece. A gente tem que pesquisar sobre, sim, tem que saber sobre, sim, mas não você ficar 24 horas pesquisando só sobre isso, vendo só sobre isso, entendeu? Cada coisa no seu tempo. Pesquisa de pouco em pouco, entendeu? Informações que você pode, porque a gente acaba bitolando, né? Bitolando. Hoje em dia tem muita informação. Se você colocar no YouTube, você vai ter informação. Às vezes, uns 3, 4 vídeos que você viu ali, você já teve informação suficiente para hoje. Não precisa necessariamente ficar o dia inteiro pesquisando, porque eu fiquei assim. Eu era o dia inteiro pesquisando sobre isso, eu só via sobre isso, né? Eu e meu marido, a gente tinha muita discussão, porque ele não acreditava naquilo dali, e eu acreditava, eu fui até o final, né? Porque é aquela coisa, né? A mãe sente realmente. E ele sentia, na verdade ele sabia, mas ele não queria acreditar, né, que estava acontecendo aquilo, até porque já tinha tido a partida da irmã dele e como assim, nossa, um autismo agora. Mas tudo do jeito que Deus quer, né? E Deus faz tudo certo, tudo da maneira que tem que ser, e a gente tem que compreender isso, por pior que seja a situação. A gente tem que compreender tudo o que acontece. E como eu já tinha dito, eu tenho muita gratidão por tudo que meu filho me ensinou, por tudo que ele está ensinando até hoje. A cada dia a gente aprende mais com ele e ele é um suporte muito grande pra gente, né? Então, é cada dia um dia. O sentimento era sobre a forma que eu estava pensando no futuro, porque naquele momento acabou o futuro, né? Eu já estava assim naquele processo de depressão, então para mim já estava sendo muito difícil eu pensar em futuro. Na verdade, eu nem pensava quase em futuro, mas naquele momento ali, nossa, se fechou de vez.
porque eu olhava para o meu filho e não conseguia ver ele. Não conseguia ver ele de nenhuma forma, assim. E aquele medo, aquele medo de assim, meu, como vai ser quando eu colocar na escola? E agora, que muito medo. Era um medo de o que vai acontecer no futuro? Como vai ser quando meu filho entrar na escola? Quando ele for para algum curso? Será que ele vai falar? Será que ele vai ter uma autonomia? Será que eu vou conseguir fazer isso para ele? Será que eu vou conseguir pagar algo melhor para ele? O tratamento, entendeu? Infelizmente no Brasil, gente, o tratamento pro autismo é um tratamento caríssimo. É uma coisa assim de louco, entendeu? E que é uma realidade que a gente vive e que eu conheci muito isso agora e que eu vejo assim que, nossa, meu, é dolorido. É dolorido mesmo a gente pensar sobre isso, né? É algo assim muito sério, é algo muito sério que a gente tem que lidar mesmo sobre isso, né? E eu pensei muito nisso. Eu só ficava pensando a ansiedade, o futuro, entendeu? O futuro, o que vai ser do futuro agora? O que vai acontecer? Como que a gente vai lidar agora com a situação, né? Então, realmente é uma luta muito dolorosa que você passa para você lidar com aquilo dali e assim a falta de conhecimento também. Naquela época não tinha tanto conhecimento, então por isso que causou tudo isso. Mas conforme você vai tendo conhecimento, você vai compreendendo, as coisas vão se encaixando melhor. Só que a gente tem que viver o presente. O futuro fica para depois, entendeu? A gente tem que pensar, por exemplo, o que meu filho conseguiu fazer até agora? Ah, foi pequeno o que ele conseguiu fazer, foi muito pouco. Não, não foi pouco, foi muito, entendeu? Ele conseguiu fazer, ótimo. Não fica pensando só no que ele não consegue fazer. Ai, mas ele não consegue fazer isso, mas ele não consegue fazer aquilo. Não. Pensa no que ele já fez e o que você está fazendo para progredir, para a melhoria dele. Só que, além de tudo, depende dele, depende do tempo dele. Cada criança é cada criança, entendeu? Tem crianças que estão no nível 1 de suporte, acabam tendo uma piora. Vão para o nível 2, nível 3, que no caso era antes o nível moderado, nível severo, e o nível 1 é o nível leve. Então, assim, como tem crianças que são nível 1, vão para o nível 3, ficam no nível 3 e continuam. Como tem crianças que estão no nível 3 e vão para o nível 1. É a realidade que a gente vive. E aos poucos a gente vai entendendo isso, mas uma coisa que eu compreendi foi: a gente precisa ver o presente, precisa ver o agora, precisa ver o que você está fazendo pelo seu filho agora, entendeu? Porque o dia da nossa partida realmente vai chegar. Não tem essa de, né, a gente não tem mais o direito de morrer depois que tem um filho com deficiência. Sim, a gente vai embora, vai acontecer algum momento. Mas que pelo menos o dia que a gente for, a gente olhe para o nosso filho, entendeu? E ele tem da autonomia ou não. A gente olhe para ele e pense: putz, eu fiz tudo o que eu quis fazer. Eu consegui dar para ele. Às vezes, se não foi algo financeiro, não deu para dar financeiro, mas assim, o seu amor, a sua força, tudo você colocou ali em cima daquela criança, você determinou algo para aquela criança ali. Então, assim, isso é em paz, né? Pelo menos eu acredito nisso. E eu comecei a pensar muito nisso, sabe? E aos poucos eu fui tirando um pouco de mim e começando a enxergar um pouco mais hoje, enxergar o sorriso dele hoje, ele dessa maneira hoje e amanhã fica para depois. O sentimento é o olhar de coitado das pessoas. Nossa, eu acho que isso é o pior de crianças com deficiência, entendeu? Isso eu posso dizer ainda assim pelo meu filho, porque meu filho ele tem o autismo e o autismo, como a gente sabe, não tem cara, então não demonstra, né? Agora eu imagino como deve ser para mães, por exemplo, com os seus filhos na cadeira de roda, são assim deficiências que demonstram ao olhar da sociedade. Eu nem imagino o que elas devem passar todos os dias andando pela rua, vendo aqueles olhares ali sobre elas, sendo que as pessoas deveriam, né? As pessoas deveriam dar suporte, deveriam acolher. Poxa, olha só, vamos dar o suporte aqui para essa mãe, deixa ela tá querendo levar seu filho para passear, ela tá indo para algum lugar, mas não, só de você ir na padaria ali, você às vezes tem um problema com isso, com esses olhares. Então,
realmente é muito complicado lidar com isso. Hoje em dia eu compreendo que assim, não é uma coisa que é só hoje que eu vou ter que lidar com isso, vai ser pro resto da vida, né? Então assim, eu espero, né, que conforme o tempo vá passando, a sociedade ela vá mudar em certa parte, porque eu sei que a sociedade no total vai ser muito difícil, entendeu? Ainda temos pessoas no mundo que, sabe, com pensamentos assim terríveis, terríveis. Então, como, né, como conseguir mudar o pensamento dessas pessoas? Não tem como. Não tem. Tem certas pessoas que elas sempre vão continuar ali com aquele pensamento. Mas assim, quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente expor isso, colocar, mostrar para as pessoas sobre isso, a gente vai chegar a um nível, sabe? Eu creio nisso, que a gente vai chegar a um nível que a gente não vai precisar mais falar tanto sobre, que a gente vai ter um apoio, que as pessoas vão se apoiar. Entendeu? Ter um filho com deficiência, meu, não é motivo de peso, não é o peso, não é o cargo, não é o anjo que Deus te deu, não é nada disso. É uma criança normal, como qualquer uma outra. Ela só tem dificuldades diferentes. Então, assim, temos que falar sobre isso. É dificuldade, cada um tem uma dificuldade diferente, sobrecargas diferentes também. Mas vai para a criança, né? Além daquela mãe ali, imagina para aquela criança as dificuldades que aquela criança passa, então. Mas assim, sem olhar de coitado. Não precisa disso, não é um coitado, ninguém é coitado nesse mundo, entendeu? Ele é uma pessoa ali que tá ali tentando viver, que tá tentando olhar, ver uma sociedade que não olha assim para ela. Então acho que a gente tem que ver muito isso. E assim, outra coisa que eu via muito era o quanto que as pessoas sabem. Sabe, todo mundo sabe de tudo e você não sabe de nada. Sabe, uma mãe, sabe, eu tenho praticamente assim certeza que toda mãe ela pesquisa se seu filho tem uma deficiência, se seu filho tem algo ali. Se ela não pesquisa, ela sente que tem alguma coisa, entendeu? Então a gente pesquisa, a gente corre atrás, mas as pessoas não. As pessoas sempre sabem mais, então você fala ali, as pessoas já te cortam, não, não é isso, você tá errada, tal, você sempre tá errada na situação. Então, assim, acho que as pessoas têm que dar espaço também para isso. Não, você pesquisou, você tá vendo, ele está correndo atrás. Lógico, cada um pesquisa da sua maneira, cada um corre atrás do seu jeito, porque tem pessoas que têm mais facilidade, tem outras pessoas que não têm tanta facilidade. Cada pessoa passa um processo diferente e a gente tem que respeitar tudo isso. Mas a gente tem que olhar sim para essa parte de que não, a gente tem que dar espaço para todo mundo que tem para falar, né? E é isso, a gente vai entendendo todos os dias que isso é uma coisa que vai acontecer, né? Vai estar aqui, é a realidade, é a sociedade que a gente vive, mas a cada dia a gente vai levando essa inclusão cada vez mais e o mundo vai cada vez mais entendendo sobre isso. E por último, eu digo assim, sabe, uma dica de coração: procure ajuda. Procure tratamento. Procure alguém que possa ouvir você, que você possa falar. Entendeu? Se você não tem uma amiga, se você não tem uma mãe, se você não tem um pai, se você não tem ninguém na sua família para você conversar, procure tratamento, procure alguém que você possa colocar isso para fora. Porque mulher, se você, entendeu, engolir tudo isso dentro de você, uma hora tudo isso vai sair para fora e você vai explodir e você não vai aguentar. O seu organismo não vai aguentar, entendeu? E às vezes de tudo que você está planejando, de tudo que você ficou que nem uma doida, entendeu? Fazendo tudo ali por aquela criança, pode se perder com você tendo um infarto, pode se perder com você tendo um AVC, entendeu? É uma realidade, é uma realidade. Se você parar de comer ali, vai acontecer alguma coisa. Se você parar de tomar água, se você parar de se cuidar. Então, assim, olha pra você, se ame acima de tudo, entendeu? Você ama seu filho, lógico que você ama seu filho, você faz o melhor por ele, ele precisa de você, entendeu? Mas tem essa questão, ele precisa de você viva, ele não precisa de você morta, entendeu? Ele precisa de você aqui. Ou que pelo menos o momento da sua partida seja um momento que você tem que ir embora e que você vai em paz pensando, eu fiz até o final, até o último dia que eu estive ali do lado dele, eu fiz. Entendeu? Porque realmente, se você fizer demais, estiver no auge ali, quando você for para tal auge que for para você ver seu filho bem, você não vai estar bem, você vai cair. Então, controla,
se acalma, vai com calma em tudo, dê tempo a tempo, dê o processo passar por dentro de você, entenda o que está acontecendo e vai dar tudo certo. Mas não deixe de falar, não deixe de expor, não deixe de colocar para fora. A gente precisa disso, a gente precisa colocar para fora, conversar e vai dar tudo certo. Você não está sozinha. E bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Foi com muito amor que eu fiz. E até a próxima. Curta o vídeo aqui se você gostou, tá bom? Deixa seu like e tchau, tchau.